Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu trago 3 possibilidades aí que eu estou estudando, que eu estou verificando para o próximo aporte. Então, de já eu te convido a se inscrever no canal, eu te convido a deixar o seu like, eu te convido a me acompanhar nessa jornada. E se você olha para os fundos imobiliários como uma oportunidade, você está enxergando certo. Porque, meus amados, a carteira de investimento, a minha carteira especificamente, ela é composta por ações, por fundos imobiliários, vai ser composta por ETFs e também por Bitcoin. Mas, quando nós olhamos para os dias atuais, as oportunidades verdadeiramente têm sido os fundos imobiliários. Então, é para eles que eu vou olhar, porque nós temos visto muitos fundos bons, muitos fundos com fundamentos extraordinários em um PVP descontado. E não somente o PVP, mas várias e várias outras coisas. Então você está vendo aí na tela um breve resumo dos fundos imobiliários que nós iremos se aprofundar um pouco mais no dia de hoje. O GGRC11, o GARI11 e o TRXF11. Eu tenho buscado muito me aprofundar nesses fundos imobiliários nos últimos dias, porque eu acredito muito que a minha próxima alocação ou os meus próximos aportes pode estar voltados a esses 3, ou então 2, ou então somente um desses, mas certamente um desses irá fazer parte da minha carteira, irá ser um novo ativo dentro da minha carteira. Mas de já, meu amado, lembrando, isso aqui não é uma indicação de investimento, é um estudo voltado para a minha estratégia, é uma visão minha, é aquilo que eu tenho trago e tentado compartilhar com você também para que você faça os seus próprios estudos e também possa investir diante da sua estratégia. E o estudo que eu quero trazer aqui para você, ele é composto praticamente de 4 indicadores essenciais. Quando nós olhamos para fundos imobiliários, para os famosos FIIs da Bolsa de Valores, nós precisamos ter de início de estudo 4 principais conceitos. O primeiro dele é PVP, ou seja, é o preço da cota vezes o valor patrimonial. E quando olhamos para os 3 fundos que estamos estudando, nós vamos ver que os 3 estão com preço abaixo do seu valor patrimonial. O segundo indicador qual nós pretendemos estudar é o Dividend Yield, um indicador onde mostra o rendimento mensal de cada fundo. E, meus amados, os rendimentos mensais de cada fundo desse que estamos estudando beira a 12% o atual. O terceiro indicador é a vacância, ou seja, o percentual de imóveis desocupados. E o quarto e último é o segmento, tipo de imóvel de cada fundo. E é isso que nós vamos estudar mais aprofundado aqui sobre cada um. Nós vemos que o GGRC11 está cotado a R$ 9,90 e um dividend yield de 12,13% o atual. O PVP está em 0,90. Ressaltar aqui também a liquidez diária de mais de 13 milhões. É um ponto de um indicador muito interessante. Se nós formos abaixando aqui, nós temos aqui no Investidor 10 alguns indicadores interessantes, algumas informações interessantes. No segmento, nós temos visto que o GGRC11 ele é logístico, industrial e de galpões, ou seja, um fundo híbrido, um fundo de tijolo. E se nós abaixarmos aqui, nós vemos um ponto muito interessante, que é o CDI versus o fundo imobiliário que nós estamos estudando, o GGRC11. E nós temos visto que ao longo da história, o nosso fundo imobiliário ganhou do CDI. E aqui tem um checklist completo de investimento onde está voltado ao investidor a longo prazo. Podemos observar aqui um FII com mais de 5 anos na bolsa, com uma liquidez diária acima de 700 mil. Podemos observar que é um fundo que tem mais de 1 bilhão de patrimônio, uma vacância aí nos últimos meses abaixo de 10%. Então aqui, diante dessas informações, nós podemos ver que são checklist completo para todos os investidores que tendem a ter esse fundo imobiliário por vários e vários anos.
Então o investidor traz esse checklist completo. Interessante aqui também que nós temos visto o dividend yield, o atual, que é de 12,13%, e nos últimos 5 anos de 10%. Então, eu especificamente busco ações e fundos imobiliários acima de 8%. E mais interessante aí aqui, nós vemos a lista de imóveis. Olha o tanto de imóveis que esse fundo tem. E mais abaixo, o histórico da sua taxa de vacância. E o histórico aqui da taxa de vacância do GGRC11 é espetacular. Nos últimos meses, beira a estar a 0% de vacância, ou seja, praticamente nenhum imóvel desocupado. Pessoal, nós voltamos aqui agora para o segundo fundo imobiliário, que é o GARI 11, onde tem uma cota de 8,15, um dividend yield de 12,21% e um PVP abaixo de 0,90 aí, ó. Uma liquidez acima de 9 milhões. E se nós formos colocando aqui para baixo, nós vemos que é outro fundo de segmento híbrido, ou seja, onde tem galpões, prédios, vários e vários no setor fundo de tijolo. Podemos ver mais embaixo também aqui, mais uma vez, a comparação entre o GARI 11 e o CDI. No primeiro fundo, ele ganhou constantemente, o GGRC11, e aqui também o GARI 11 ganha do CDI. Mais uma vez, nós podemos ver aqui o checklist completo sobre aqueles investidores que pretendem a carregar esse fundo imobiliário por muitos e muitos anos. Aqui tem 2 pontozinhos que não está marcado, que nos últimos meses ele ficou um pouco acima de 10% da vacância, e essa vacância alguns inquilinos não estiveram ocupando os seus prédios aí nos últimos 12 meses e ficou um pouco acima dos 12%. Mas nós podemos observar que esse dividend yield dele continua de 12,21%, não abalou isso, e nos últimos anos uma média de 10%. Então, mais um fundo onde tem vários e vários prédios, vários e vários imóveis de diferentes estados, prédios aonde estão alugados para bons clientes. Então o GARI 11 ele é um bom fundo, peca um pouquinho aí na vacância, mas é alguns probleminhas que estão sendo resolvidos. Então é por isso que é importante nós estudarmos todos os indicadores, nós não olharmos somente para um, e sim buscarmos as informações por completo, estar sempre olhando o relatório e estar sempre entendendo se encaixa na nossa realidade. Aqui vamos para o nosso terceiro fundo imobiliário, que é o TRXF11, está cotado em R$ 91,00, em um dividend yield de 12,94%, quase 13%, em um PVP de 0,93% e em uma liquidez diária acima de 20 milhões. É isso mesmo, um fundo extraordinário, pagando um dividendo de quase 13% nos últimos 12 meses. Podemos observar aqui também que é um fundo que é híbrido e que é de tijolo. Se colocarmos um pouco aqui para baixo, podemos ver novamente a comparação com o CDI. Aqui podemos ver que ele teve uma brigazinha, mas ele também ganhou do CDI, ou seja, os 3 fundos ganhando do CDI durante todo o seu tempo aí na Bolsa de Valores. Mais uma vez, nós podemos olhar o checklist, esse completo, 100%, se você puder investir e deseja investir para longo prazo, ele está totalmente completo. Outro fundo, e diante dos outros fundos, aquele que está pagando o maior dividendo nos últimos 12 meses, ele também pagou 10% nos últimos 5 anos. Então, todos os fundos de tijolos, todos os fundos pagando dividend yield extraordinário para a nossa Bolsa de Valores. Nós podemos observar aqui também os prédios, os seus imóveis. Olha o tanto de imóveis que tem esse fundo imobiliário e olha como é diversificado em vários estados. Olha a taxa também de vacância desse fundo imobiliário. Praticamente zero aí nos últimos 12 meses. Isso aqui traz muita credibilidade para quem deseja investir, para quem deseja ter esse fundo imobiliário na sua carteira. Aqui eu tentei trazer um pequeno resumo dos principais indicadores. Não é uma indicação de investimento.
busque você mesmo estudar um pouco mais aprofundado e fazer os seus próprios investimentos. Mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe